O grande erro que impede um personal trainer de ter estabilidade financeira. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior. A semana do Personal Senior, que é um evento 100% online e gratuito, que vai ocorrer aí entre os dias 21 e 25 de agosto. E nesse evento eu explico o passo a passo para você faturar mais de 10 mil reais sendo personal trainer de idosos. Gente, vocês já podem se inscrever para esse evento gratuito, basta vocês irem lá na nossa bio. Lá na bio tem um linkzinho que vocês vão clicar em cima, ele vai direcionar vocês para uma página de inscrição, vocês colocam o nome, e-mail e já estão inscritos para a semana aí do Personal Senior, certo? Neste conteúdo de hoje eu vou falar sobre o principal erro que o personal trainer comete para não chegar nesses 10 mil por mês. Antes de mais nada, gente, o que eu falo aqui é claro que vem da vivência profissional que eu tenho. Né? Nesses 18 anos como personal trainer, eu coloco aqui, trago para vocês tudo o que deu certo para mim e o que não deu. O que trouxe resultados importantes e o que não trouxe. E a partir disso, eu vou encurtar o caminho para muita gente. Eu vou direcionar tudo aquilo que deu certo e daqui a pouco pode dar com outro colega também, certo? Então pode ser que para algumas pessoas tenham uma resposta diferente do que eu estou falando. Mas o que eu quero trazer aqui é a minha vivência, é a minha experiência, tá? Muito bem, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês. Provavelmente já acontecia comigo. Sabe aqueles alunos que vão e vêm, de uma hora para outra ficam trocando, aquela rotatividade alta? Aí o aluno está com você há um tempo e de uma hora para outra simplesmente ele para de treinar, né? E você nem entende por quê. Aí fica pensando, poxa, mas esse cara vinha tendo resultado, né? Ele vinha se esforçando nas aulas e eu vinha fazendo um trabalho super legal com ele. Fiz toda uma programação de treino e ele sai assim. Poxa vida, né? Se você já passou por isso, fica tranquilo, eu te entendo perfeitamente, porque eu também já passei. Já passei muitas vezes por isso. Vê se você compartilha esse sentimento comigo, pensando aqui, porra, sacanagem, né, cara? Eu sempre me dediquei para esse aluno, fiz tudo que eu podia, pesquisei coisa para ele, né? Fiz uma periodização de 1 ano, e aí passou 2 meses, o cara simplesmente para do nada e nem explicação me dá. Putz, aí é ruim, né? Gente, isso me frustrava demais, né? Só que, além disso, tinha uma coisa que era pior ainda. Porque isso acabava com qualquer tipo de planejamento financeiro que eu quisesse ter. Sabe aquele... Hoje em dia tá direto na internet aí, o início de tudo. E aí depois aparece, deu tudo certo. Nesse caso aqui, era o contrário. Pensava assim, o início de tudo. Pô, vários alunos começando, né? Fazendo uma programação legal, uma periodização bacana para o cara fazer. Tá bombando. Vou começar já a planejar as minhas férias do Nordeste. Aí, depois de um tempo, deu tudo errado. Passando o feriadão em Cidreira. Bah, aí é bucha, né? Para quem não conhece, quem não é do Sul, Cidreira é uma praia aqui perto de Porto Alegre que é popular, né? Então era uma frustração, porque a gente sempre imagina, né, no início de um trabalho que o aluno vai ficar por muito tempo com a gente, né? Por isso a gente faz toda uma programação especial, né? Quem faz periodização avalia o aluno, então cria uma expectativa. Só que algumas vezes acontece do aluno simplesmente te abandonar. E aí gera aquela decepção, né? Então o que acontece? Não tinha nem como eu
querer pensar em me organizar financeiramente, porque eu não tinha certeza de quantos alunos eu ia ter no mês seguinte. E o pior é que lá no início da minha carreira como personal, eu cobrava por aula. Cobrava por aula, não cobrava mensalidade. Então, se o aluno ia, ele pagava. Se ele não ia, ele não pagava. Gente, isso aqui é um baita tiro no pé. É um baita tiro no pé. Quem quer se dar mal, como personal trainer, cobra por aula. Começa a cobrar por aula. Isso é a pior coisa que tem. Mas isso aqui é assunto para um outro momento. Em outro momento eu vou me aprofundar mais um pouquinho. Inclusive lá na semana do Personal Senior, tá? O assunto hoje aqui é outro. Então, gente, se o aluno faltasse aula, por exemplo, se ele fosse viajar, se ele entrava daqui a pouco em férias, eu simplesmente não recebia. E o que acontece? Aqui no Sul, principalmente, chega o período ali de janeiro e fevereiro e todo mundo tira férias. Aí o que acontece? Imagina vocês aí, se metade dos alunos de vocês resolvem tirar férias no mesmo momento. O que acontece? Cai demais, né, o salário de vocês naquele mês. E como é que vocês vão pensar em fazer uma programação financeira desse jeito? Não tem como se organizar. A não ser que daqui a pouco você se organize durante todo o ano já sabendo que no mês de janeiro e fevereiro vocês vão receber menos. Mas mesmo assim é ruim, né? É muito ruim. Quando eu era ainda funcionário da academia, eu ainda tinha um salário fixo, né? Então, ainda assim, eu tinha uma certa segurança. Uma certa segurança porque, assim, se eu tivesse 2 alunos de personal que fizesse 3 vezes na semana, eu recebia ou a mesma coisa, ou ainda mais do que eu recebia sendo professor de academia e ficando 6 horas por dia nessa academia. Então o problema que eu tinha que resolver, na verdade, era deste vai e vem dos alunos, dessa rotatividade. Por que, meu Deus do céu, que acontecia isso? E aí eu comecei a perceber que essas alterações, essa rotatividade, ela acontecia muito mais com aqueles alunos que eram mais jovens. Os mais velhos, os idosos, isso não acontecia. E aí quando isso despertou em mim, claro, eu comecei a direcionar ainda mais os meus atendimentos a esse público mais maduro, né? Então eu vou mostrar para vocês agora por que alguns motivos pelos quais os alunos mais jovens eles tendem a trocar de professor, de personal ou de academia. Então eu fiz uma listinha aqui. Eu adoro fazer lista, né? Eu consigo me organizar melhor aqui. Então eu fiz aqui uma lista, tá? Eu botei alguns tópicos e eu vou explicar isso para vocês. Quais motivos, né? Porque os jovens eles estão mais sujeitos a largar o personal ou academia, ter essa rotatividade. O primeiro tópico que eu botei aqui é o seguinte, porque eles têm objetivos de condicionamento físico, né? Ou seja, o aluno jovem, ele normalmente frequenta a academia porque ele tem alguns objetivos como melhorar a aparência física dele, né? Ou ganhar músculo, ficar forte, enfim. Se esses objetivos deles, né, não forem alcançados aí no tempo esperado por eles, eles perdem a motivação. E o que acontece? Eles saem fora da academia. Eles largam o personal. Segundo ponto. Eu coloquei aqui, ó, estilo de vida ativo, tá? Vamos ver se vocês entendem. É que alguns jovens, eles têm realmente um estilo de vida naturalmente mais ativo, né? Então, gente, eles podem ver outras atividades além da academia que ajudam eles a se manter em forma. O que eu quero dizer com isso? É que assim, ó, pinta qualquer novidade diferente no mercado,
eles vão experimentar. E aí quem é que vai se dar mal? Personal. Tchau, personal. Vou lá ver como é que funciona lá aquela atividade nova. Todo mundo está fazendo e tal. Dá um exemplo. Eu acho que você já deve estar pensando nisso. Aonde que os jovens estão atualmente? Qual modalidade? Uma galera saiu das academias tradicionais e migrou para o CrossFit. Uma galera. As academias perderam muito público com a chegada dos estúdios, né, dos boxes de CrossFit. Eu tenho um exemplo na minha vida que quando eu abri a minha academia há quase 10 anos atrás, aqui em Porto Alegre, foi bem na época que o treinamento funcional estava no auge. Ele estava começando a surgir, na verdade, aqui em Porto Alegre, né? Então eu abri no meio de uma localização onde tinham academias tradicionais. E eu botei treinamento funcional. Eu tinha feito alguns cursos, né? Já tinha me preparado. E eu usava o treinamento funcional nas minhas aulas de personal. Então, vou fazer isso. Vou botar a academia em um local onde eu já atendia muitas pessoas e vou trazer uma modalidade nova. Não deu outra. Como era novidade, veio muita gente para minha academia. Mesmo sendo uma academia de treinamento mais personalizado. Mas o treinamento funcional, como era uma novidade na época, atraiu muita gente. Tanto que em 9 meses eu tive que mudar a sede. Eu fui para um lugar maior. 9 meses. Se a gente for pensar, uma expectativa média aí de tu conseguir o retorno financeiro que tu investiu no teu negócio é 2 anos. Em 9 meses eu estava me mudando para um espaço maior. Então foi um boom assim, gigantesco, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O terceiro fator aqui que eu anotei é falta de paciência. Então, gente, como eu falei para vocês antes ali, a pessoa mais jovem, ela tem como objetivo uma questão mais estética, né? Por exemplo, ganho de massa muscular ou perda de peso mais significativo. Gente, para conseguir um aumento de massa muscular, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Pega uma pessoa com um biotipo que nem o meu, né? Poxa, aqui o grilo falante do sul aqui. Cara, é muito difícil, demora muito tempo para conseguir resultado, né? Então tem que ter persistência, tem que ter paciência, coisa que falta no público mais jovem. Quarto ponto que eu marquei aqui, mudança de prioridades. Como eu falei para vocês também, a vida do jovem ela é muito mais dinâmica, é muito mais ativa, né? Então acontece qualquer mudança na vida deles, vai sobrar pro personal. Olha só, se por um acaso eles mudam de faculdade, trocam de emprego, ou daqui a pouco eles começam a namorar, tem um namorado, uma namorada, ou eles vão deixando de lado algumas coisas como frequentar a academia ou daqui a pouco ser atendido por um personal, porque eles não vão ter mais recurso, né? Então é um outro ponto aí negativo em relação aos jovens. Fatores sociais e de grupo, né? Então, os alunos mais jovens, eles são muitas vezes influenciados por uma tendência. Como eu falei do CrossFit, trouxe o exemplo do CrossFit, né? Então, se a academia, se o personal não estiver alinhado com o que está acontecendo de atualidade, né? Não está atualizado com o dia a dia, ele também está mais propenso a sair e a procurar um local como esse. Sexto ponto, custos financeiros, né? As academias, para alguns alunos jovens, elas podem ser caras. Por quê? Porque o aluno jovem ele está iniciando a vida profissional dele, né? Então daqui a pouco ele é estagiário, sabe? Diferente do idoso. O idoso já é uma pessoa que daqui a pouco é aposentada, ou trabalha, tem a empresa dela, enfim, ele já destinou um valor, um dinheiro para investir na saúde dele, tá? O jovem, se perder o emprego, né, a primeira coisa que ele vai largar é o personal ou academia. Vai dizer que vocês nunca ouviram aquela frase assim, poxa, perdi o emprego, né, não estou mais estagiando. Eu vou ter que abandonar tudo que é supérfluo para mim. É que supérfluo, palavrinha difícil essa de falar, né? Supérfluo.
para pessoas jovens, pode ser academia. Agora, para o idoso não, porque o idoso leva a academia, né, com um caráter mais voltado para a saúde, né? O jovem não, é uma questão mais estética. Então, para ele, né, fazer ou não fazer academia não tem problema. Agora, para o idoso, é como se fosse um tratamento médico para ele. Então, ele não vai largar. Sétimo ponto, tá? Sétimo fator. Falta de orientação. Coloquei ali, né? Alguns alunos jovens, por ter menos experiência com treinamento físico, daqui a pouco eles não sabem como que deve ser uma programação de exercício físico, né? E que ele deve ter persistência para conseguir alcançar o objetivo dele, né? Então, essa falta de orientação a ele vai permitir que ele fique mais desmotivado, né? E com aquela sensação de não estar progredindo com o treino. Então, gente, para mim isso é muito claro, faz todo sentido e sempre fez sentido durante toda a minha carreira. De maneira então que eu resolvi direcionar os meus atendimentos a somente um público específico, que no caso são as pessoas idosas, tá? Quem assistiu a live de ontem pôde acompanhar ali que eu trouxe 10 fatores, né, que levam o personal sênior a chegar aí no caminho mais rápido aos 10 mil, tá? Então, se você não viu a live de ontem, dá uma olhadinha, ela tá lá na nossa página, vale muito a pena ver por que é vantajoso atualmente se tornar um personal sênior, tá? E eu já vou responder então essa questão da live de hoje, né? O que eu vejo então, né, o que mais impede o personal trainer de ter estabilidade financeira? Para mim é não direcionar os seus atendimentos. Para mim isso é o que mais impede, né? Então, se ele tiver na cartela de clientes ainda um grupo de pessoas que são mais jovens, então possivelmente ele vai ter ainda mais instabilidade ainda por essa rotatividade que eu já comentei com vocês, né? Ah, Guilherme, mas como é que eu faço então? Porque eu tenho atualmente aluno que é idoso, eu tenho adulto, eu tenho criança, enfim, eu tenho um pouco de cada. Como é que eu vou fazer? Calma, relaxa, respira primeiro. Como eu já falei para vocês em algumas outras lives, eu também já tive tudo que é tipo de aluno, tá? Mas depois que eu defini qual era o meu público-alvo de atendimento, é que eu passei, olha o que eu vou falar, eu passei a vincular a minha imagem a este público, no caso, ao público idoso. Tá? Então tem uma grande diferença aí. Isso quer dizer, então, que eu deixei de atender outros públicos? Não, não deixei de atender. Tanto que até hoje eu tenho alguns alunos que têm menos de 60 anos. Até hoje. Claro, por quê? Porque daqui a pouco era uma situação muito interessante para mim, ou seja, um valor de hora-aula elevado e que vale a pena para mim, ou então porque era um horário ali que estava meio vago e eu preenchi com essa pessoa, né? E tem também aqueles casos que são conhecidos, familiares de pessoas que já são minhas alunas. Então, ninguém joga dinheiro fora, né? A não ser o Silvio Santos. Então, obviamente que eu não ia abandonar essas pessoas. E isso quer dizer que hoje em dia eu não capto mais alunos com menos de 60 anos? Também não é o caso. E se tiver uma situação que seja interessante para mim, com certeza eu vou pensar em captar esse aluno, tá? Só que, claro, hoje em dia, por tudo que eu já passei e diante desse conhecimento, experiência que eu adquiri, eu vou pensar 1000 vezes antes de pegar um aluno mais jovem, pode ter certeza. E, gente, no começo da minha carreira, quando eu tinha esse público mesclado, não significa dizer também que eu fui simplesmente largando os meus alunos mais jovens. Não aconteceu isso. Foi todo um processo de transição. O que acontecia? Aparecia para mim uma possibilidade de trabalhar com uma pessoa mais idosa, tá?
Daí eu já tinha uma hora-aula mais elevada, o que eu fazia? Eu trazia esse idoso para mim, botava ele no turno da manhã ou da tarde, que é normalmente o turno que a pessoa idosa treina, só que eu tirava da minha agenda um aluno que era mais jovem no turno da noite. Porque além de valorizar o meu trabalho, de direcionar cada vez mais ao público idoso, eu não queria mais trabalhar à noite. Era um dos objetivos de vida meu era esse. Não quero mais trabalhar de noite. Então eu comecei a fazer essa transição. Eu pegava um aluno idoso, né, e no momento que entrava um aluno idoso novo para mim, eu já, né, tirava um aluno do turno da noite. E aí, né, naturalmente, foi tendo essa troca. E claro, aproveitava esse tempo da noite aí para poder me qualificar mais, para poder descansar, para poder fazer as coisas que eu gosto de lazer. E isso foi muito bom, né? E até hoje eu levo isso comigo. Outra coisa era trabalhar sábado, que eu também não gostaria de fazer e não faço. Tá, Guilherme, mas e aí? Tu está dizendo então que tu direcionou teus atendimentos para o público idoso e continuou, né, atendendo alguns jovens ainda. Sim, só o que acontece? Continuei trabalhando com alguns poucos jovens, só que eu desvinculei totalmente a minha imagem deste público. Então, eu passei a fazer cursos, né, voltados só para o público idoso. Né? Eu comecei a me relacionar com esse público mais sênior, então passei a vivenciar um pouco mais, né, do dia a dia deles, e eu fui me qualificando cada vez mais, né? Tanto que eu fiz uma pós-graduação depois em atendimento personalizado e fiz uma outra em gerontologia. Tá? E o mais importante de tudo, e talvez seja daqui a pouco a mensagem que tem que ficar aqui na live de hoje, tá? Eu passei a trabalhar a minha imagem de uma maneira diferente, tá? Então não era mais o Guilherme Dio Personal Trainer. E agora era o Guilherme Dio Personal Senior, tá? Especializado no atendimento a pessoas idosas. E então eu comecei a bater tanto nessa tecla que as pessoas que estavam ao meu redor começaram a me ver como uma referência. Começaram a me reconhecer como o personal que trabalha com aquelas pessoas idosas. Então, gente, até vou falar para vocês fazerem um exercício. Deem uma pesquisada nos personagens que mais faturam no Brasil atualmente e são mais reconhecidos. Dê uma pesquisada, faça o exercício. Por que eles são reconhecidos? Né? Por qual motivo as pessoas conhecem esses personagens? O que eles têm de diferente em relação a outros? Agora, depois que vocês fizerem isso aí, façam uma pergunta a vocês mesmos, tá? Por que você, personal, é diferente de um outro personal que atende lá na sua academia? Qual a sua diferença? Né? E por qual motivo as pessoas deveriam te reconhecer? Hoje em dia as pessoas me reconhecem como sendo o personal dos idosos. E você? Qual o seu diferencial? Então a verdade é que você, direcionando, né, nichando o seu público, você vai ter algumas vantagens. Tá? E eu fiz uma listinha aqui, né, eu já falei que eu adoro fazer listinha, para exemplificar isso, né, para comprovar isso. Então, tem alguns pontos, tá, que eu acho bem importantes aqui de falar para vocês. Primeiro, eu botei aqui como especialização. O que é isso? É que ao se concentrar em apenas um nicho e se qualificar, se aprofundar cada vez mais, a gente vai conseguir aí oferecer, né, um resultado mais direcionado para esse público que a gente está se dedicando. Tá? Então, a gente vai se tornar especialista, vai se tornar, consequentemente, uma referência para esse nicho. Número 2, eu botei aqui como conexão com o público. Por que isso? Porque ao atender, né, um grupo específico de pessoas, a gente também vai lidar com as necessidades, né, e os interesses que são semelhantes a todos. Né? A gente entra de verdade no mundo deles.
né? Então isso, claro, a gente cria uma conexão maior com essas pessoas, cria uma certa comunidade. Tá? Então isso também é importante porque a gente vai ter mais credibilidade, né? Vai passar confiança para esse público. Terceiro ponto que eu acho importante, eu coloquei aqui, é diferenciação. Porque, gente, o mercado de personal trainer é tão concorrido atualmente que se a gente nichar o nosso público, a gente vai se tornar diferente de outros personagens. Tá? Quarto ponto que é importante é o marketing direcionado. Tá? Então, quando a gente sabe exatamente qual é o nosso público, a gente pode direcionar o nosso marketing a ele de maneira mais eficaz. Tá? Então, assim, as mensagens, as publicações, né, as estratégias de marketing que a gente faz, elas vão ser mais relevantes para esse público específico. Um quinto ponto eu chamei aqui de reputação especializada. Olha só que nome bonito, né? Isso é só para dizer que se a gente se especializa em um nicho, isso pode pode nos levar, né, a algumas outras oportunidades fora da academia. A gente pode ser convidado para um evento, né, para daqui a pouco dar uma entrevista, né? Então são aí os benefícios de ter uma reputação especializada. Gostei disso aqui, cara. Ficou bonito. Sexto ponto. Melhor retenção de clientes. Tá? Por quê? Porque no momento que, de novo, a gente se qualifica, né, e a gente se especializa, a gente fica mais propenso a ficar comprometido com os objetivos e o programa de treino dos nossos alunos. Então, a gente entrega um valor para ele, que é diferente, né, daquele personal que é mais comum. Então isso significa dizer, né, que o personal trainer ele não vai ter muitas alterações, muita rotatividade, porque dificilmente o seu aluno de personal ele vai querer te largar para daqui a pouco procurar outro personal que não é especializado como você é. Por que ele vai te largar e ir atrás de outro se você entrega tudo que ele precisa? Não tem porquê. Sétimo ponto, maior satisfação do cliente. E aí já vem, né, vinculado a isso que eu falei para vocês. A gente consegue atender as necessidades do aluno, entregar um resultado, um valor para ele que daqui a pouco ele não vai encontrar com outro profissional. Oitavo ponto, eu botei aqui, networking. Hoje eu estou usando palavras bonitas aqui. Networking focado, entre aspas, vamos traduzir aqui, parcerias, tá? Por quê? Trabalhando com um nicho específico, né, e daqui a pouco se tornando uma referência, a gente consegue construir alguns relacionamentos e até parcerias com profissionais, né, de outras áreas. Consegue daqui a pouco fazer parceria com um médico, com um fisioterapeuta, com uma psicóloga, daqui a pouco com empresas que trabalham só com idosos, empresas de idiomas, de informática, enfim, em várias situações a gente pode conseguir aí parcerias, tá? E claro, aí o nosso nome está cada vez mais circulando, né? Isso é importantíssimo pra gente. O nono, gente, o penúltimo aqui, fator, eu botei desenvolvimento de conteúdo, tá? Porque aqui, gente, a gente pode criar, como eu falei antes, conteúdos que são mais relevantes e são úteis para a nossa audiência, para o nosso público específico, tá? Então, aqui diferentes maneiras, né? Através de alguma matéria que tenha saído que fala sobre esse nicho, ou daqui a pouco, sei lá, um vídeo que apareceu, a gente vai lá, coloca na nossa rede social também, tudo isso, né, ajuda com essa criação de conteúdo também. E aí o décimo ponto é o potencial de crescimento, né? Porque à medida que a gente vai também evoluindo, vai se tornando uma referência, a gente abre a possibilidade de até ter outros elementos para vender, não só aula. A gente pode ter consultoria de treino, porque as pessoas vão passar a nos procurar mais, né?
Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. A grande maioria das academias, pelo menos as que eu conheço em Porto Alegre, elas não oferecem o serviço de avaliação física. Não oferecem. Para idoso, então, nem pensar. Olha, eu nem sei dizer se tem alguma academia de Porto Alegre que oferece uma avaliação física específica para idoso. A não ser a minha, tá? A minha oferece. Então, daqui a pouco, gente, vocês têm a possibilidade de prestar esse serviço para as academias. Ser o avaliador físico de várias academias e faturar mais com isso também. Certo? Então, essas, para mim, né, são aí os 10 fatores que contribuem para isso. Agora, para a gente definir um nicho de atuação, claro que a gente tem que, primeiro, gostar do público e a gente tem que fazer uma pesquisa. Pesquisa, eu fiz pesquisa junto com o Lucas, que é o meu colega da Ativa. A gente foi na prefeitura de Porto Alegre, a gente fez um levantamento assim de quantos idosos tem na cidade, em quais locais os idosos estão distribuídos. Enfim, a gente vai mapeando tudo para chegar, né, com um potencial maior onde a gente quer. Tá? Então, gente, além disso, como eu falei, a gente tem que gostar do que faz, tá? E gostar de atender esse público, e aí com certeza a gente vai ter mais possibilidade de entregar resultado para ele. Com base nisso, o próximo passo então é vincular o nome com um nicho, né, de atendimento e estruturar os canais de comunicação. E isso aqui é que faz a virada de chave. Tá? Porque não adianta você ter todo o conhecimento, se qualificar, falar bem para um público, só que chega na rede social e tá lá, Guilherme Dio, personal trainer. Quem é que vai imaginar que você trabalha, né, com o público idoso e atende de forma específica esse nicho? Ninguém tem poder de adivinhação. Então você tem que construir a sua imagem nos canais de comunicação. E aí eu falo redes sociais, nos sites, tá? Então, vou para a terceira e última lista, e essa aqui é curtinha, tá? Para mostrar para vocês aqui o que a gente pode fazer nos canais de comunicação. Primeiro, tá? O que é importante? A gente entender quais são as motivações, quais são as dores, quais são os desafios, os objetivos específicos, preferências que o nosso público tem. Então a gente tem que realmente entender e compreender a nossa audiência, tá? Isso pode ser feito através de pesquisa, como eu falei, de conversa com pessoas. Vocês podem pegar alunos na academia e conversar com eles, podem fazer uma pesquisa pelo WhatsApp ou pode fazer de forma impressa, né? Grupos de Facebook tem vários grupos assim que tem só idosos, né? Então vocês colocam, e eles respondem, gente. Os idosos são muito solícitos, assim, vocês falam que é para ajudar, né? Eles vão lá e respondem qualquer coisa, tá? Depois, como é que a gente pode pesquisar mais? Vai lá no Google e coloca algumas palavras-chave. Terceira idade, processo de envelhecimento, bem-estar, sênior, maturidade, senescência, enfim, tem vários termos-chave que a gente pode pesquisar. Isso vai ajudar também. Depois, falando em canais de comunicação, tá? Obviamente, desenvolver conteúdos que são relevantes para a audiência, tá? E aí isso pode incluir dica de treinamento, dica de alimentação, algum informativo, algum artigo que a gente que seja interessante a gente passar uma informação legal, alguma história de sucesso de um idoso. Tem uma coisa legal que eu gosto de fazer também, que é estudar o que acontecia na época em que o meu aluno idoso era jovem. Qual era a música naquele momento que tocava? E o meu aluno, daqui a pouco vai trazer uma lembrança boa para o meu aluno, sabe? E aí eu vou lá e faço uma publicação na rede social para ver se ele lembra, né? Para trazer essas lembranças boas. A questão política, como é que era na época. Enfim, isso faz acontecer um engajamento, né, entre você e o seu público, certo? Outra coisa interessante e importante é usar linguagem adequada, tá? Então adaptar, né, o estilo de linguagem, o tom da fala justamente pro público que você está falando. Então assim, não adianta, né, gente, eu pegar e falar pro idoso com algumas gírias atuais, sabe?
Né, pai? E aí, o que você acha, pai? Que pai, cara? Ele nem sabe o que você está falando, nem é o pai dele. Ele vai entender assim, pô. Então não dá para fazer isso. Então, isso que eu fico pensando quando tem o personal trainer comum, que a gente chama, né, que atende todas as idades, quando vai fazer uma publicação nas redes sociais, como é que ele se direciona para o público dele? Que tipo de linguagem que ele usa? Né? Será que ele vai usar essas gírias? E aí imagina uma pessoa idosa vendo isso. Pá, será que o cara vai contratar esse personal que fala pai, que fala tá ligado? Não vai nem pensar. Agora, se tu vai todo formalzinho ali e tal, respeitoso, né? Traz um assunto que é importante pro aluno idoso. Imagina um jovem, um cara de 18 anos vendo aquilo. Olha esse personal aí. Não é esse aí que eu quero. Então, por isso que eu bato na tecla sempre de direcionar os atendimentos. Faz toda a diferença. De novo, né, gente? Eu estou trazendo aqui experiência da minha vida. O que aconteceu comigo e que fez mudar a minha carreira. E foi desse jeito. Porque quando eu estava trabalhando com alunos de todas as idades, eu tinha essa rotatividade alta de aluno. E outra, trabalhava o dia inteiro. Das 6 da manhã às 9, às vezes às 10 da noite. Então não era isso que eu queria para mim. E não estava bem, não estava funcionando. E o último ponto aqui dessa lista é de mostrar resultado. Isso é importantíssimo, principalmente para pessoas idosas que lidam, né, que estão fazendo um trabalho com o personal porque querem resultado. E resultado para eles é melhora nos índices de saúde. Então é isso que eu tenho que mostrar para ele. E aí vamos lembrar, a avaliação física de pessoa idosa tem relação com funcionalidade. E o que eu tenho que entregar para ele de resultado é isso. Dona Joana, a senhora melhorou o seu equilíbrio estático. Opa, melhorou quanto? Aí eu falo lá para ela, para Dona Joana. Ela se sente satisfeita com isso. Eu tenho que entregar resultado para esse aluno, certo? Então, gente, foi desta maneira que eu consegui chegar nos 10 mil, me qualificar, né, virar uma referência para chegar nos 10 mil. Passar dele, né, e mais importante do que isso, se manter nele. Porque não adianta também eu chegar uma vez lá nos 10 mil e daqui a pouco perder aluno. Chegar no período de férias e eu ganhar 50% do que eu ganho normalmente. Não me adianta nada isso, né? Eu preciso ter estabilidade financeira. Se não for assim, a gente nunca vai conseguir trabalhar com tranquilidade. Vai estar sempre tenso. Poxa vida, mas será que eu vou ter em janeiro e fevereiro os meus alunos? Então é sempre tenso, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar sempre em algo, né, maior, em algo estruturado e que permita que vocês consigam ter essa estabilidade e daqui a pouco ter uma organização financeira. Ter o direito de projetar a vida de vocês. Eu quero fazer uma viagem no final do ano. Eu quero trocar o meu carro. Eu quero dar entrada num apartamento. Se vocês tiverem alta rotatividade de alunos, vocês nunca vão poder fazer isso. Porque vocês não sabem o que vocês vão receber no próximo mês. Agora, como aluno idoso que treina pela questão da saúde, porque é um tratamento para ele, é uma medicação para ele, o treinamento físico, isso dificilmente vai acontecer. Vocês retendo o aluno, vocês têm essa estabilidade financeira. Então é por isso também que eu me apego sempre ao aluno idoso, tá? E eu direcionei meus atendimentos para essa faixa etária e não me arrependo em nenhum momento. Muito pelo contrário, eles que realmente mudaram a minha carreira, né, e o meu patamar. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Na semana do Personal Senior eu vou trazer mais informações sobre isso que eu comentei, né? E como fazer para vocês chegarem aí até os 10 mil. Várias estratégias, várias dicas. Então, gente, se inscrevam. O evento ali do dia 21 ao dia 25 de agosto é totalmente gratuito e online. Vocês podem fazer inscrição agora mesmo. Acabou a live, vai lá no link que está na bio, clica no link, coloca seu nome, né, coloca seu e-mail e pronto. Vocês estão cadastrados e com a vaga garantida para o nosso evento. E vai estar super legal, tá? Pode ter certeza aí
que vai ser bem bacana e vai trazer muitas informações importantes para vocês. Amanhã eu tô de volta aqui, em dose dupla, tá? Amanhã às 15 horas e depois às 21 com mais uma live de aquecimento para a semana do Personal Sênior. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite e até amanhã. Valeu, pessoal!